Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Se abongar, se amacosi, se abongar, se abongar, se amacosi, se abongar, se abongar, se amacosi. Se abongar, se amacosi, se abongar. Glória a Deus! A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Estar com vocês mais uma vez é uma bênção e gostaria de agradecer grandiosamente por sua audiência. Seja você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. É um prazer ter vocês aqui conosco. Amém. Paz do Senhor também, né, para todos vocês. A gente está ao vivo pelas redes sociais, nos canais de YouTube, IEDPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar esse momento para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para que você não fique de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Compartilha também esse vídeo e participa com aquele seu vídeo, né, de um louvor bem rapidinho e manda para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Muito bem. Esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema: os frutos da obra. E hoje estamos aqui com o missionário Emanuel França e também a missionária Ana França. Amém. A gente está muito feliz, né, desde já de receber vocês aqui. É uma honra para a gente. Acredito que todos os meninos estão felizes também. Diga amém? Amém. Amém. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa e muito animada. Muito bem. Pastor, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. A paz do Senhor, irmã Ana. Sejam bem-vindos ao Espaço Jovem. Amém, pastor Samek. Queremos louvar a Deus por esta oportunidade, agradecendo também pela vida do nosso pai, nosso pastor presidente, que sabemos que foi através da instrumentalidade de Deus na vida dele que faz possível este momento para todos nós, não é? Armazenado também a paz do Senhor, amém, aos jovens aqui presentes, não é? Amém. E a você, telespectador, não é? A paz do Senhor Jesus. Amém. A irmã Ana ainda não falou, né? A paz do Senhor, pastor Samek, irmã Zenate, a todos os jovens que estão aqui hoje e a todos aqueles que estão conectados conosco nesse dia. Amém. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. É um prazer estar aqui. Glória a Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Brasil, né? Amém. Obrigado. A gente vai estar falando aqui sobre missões também com o casal de missionário. E tem um detalhe aqui que vale a pena lembrar, que o pastor Emanuel França foi um dos primeiros apresentadores também que esteve aqui na equipe da Rede Brasil quando começou o trabalho na Rede Brasil. Não foi isso, pastor? Isso, pastor também que foi. Em obediência, não é? Não estou dizendo que o senhor está velho, né? Mas... Já tivemos a oportunidade dada por Deus, pelo nosso pastor, de cooperar aqui na Rede Brasil. E na época fomos convidados para apresentar o programa Momento de Oração. Sim. Né? Passamos 2 anos, não é? E desde então fomos enviados ao campo missionário, não é? Fomos libertos por Deus pela Rede Brasil. E estamos lá na missão. Amém. É um prazer, pastor, irmã Ana, ter vocês aqui conosco. E eu tenho certeza que toda a mocidade, né, as que estão aqui também, os jovens que estão participando da programação, estão felizes também. Sempre é uma alegria ter um casal de missionários aqui no Espaço Jovem. Sim, com certeza. Muito bem. O tema de hoje, pastor e irmã Ana, é sobre os frutos da obra. Que melhor, né, falar sobre a obra de Deus com um casal de missionários. E para começar, pastor, a nossa conversa, o que pode ser considerado como fruto, partindo do que a Bíblia nos fala? Pastor Samek, eu acredito que, se tratando da obra missionária, não é? Fruto é voltado para a conversão de vidas, não é? A igreja está sendo enviada para pregar o Evangelho. E quando nós vemos que uma vida se converte a Deus, eu acredito, não é, que seja o maior fruto, não é, que o missionário possa ver. É uma mudança, uma transformação de vida. Imagine que estamos ali em um país que é considerado como um país cristão, não é? A África do Sul é considerada um país cristão, mas o cristianismo ali é tão contaminado, né? O secretismo religioso, ali existe, não é, muitas
contaminações no Evangelho, né? Eles creem em tantas coisas, adoram ancestrais, né? Consultam mortos e são considerados cristãos. Olha aí. Então, vendo uma pessoa que se converte, né, ao Evangelho, que aceita Jesus, como diz João 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é? Então, acho que esse é um dos maiores frutos que o missionário pode ver na obra, é uma pessoa realmente, né, se convertendo a Jesus, como diz as Escrituras. Amém. E para a glória de Deus, né, pastor, apesar das dificuldades que se apresentam lá, nós estamos aqui sempre acompanhando, né, o trabalho missionário e temos visto, né, que Deus tem salvado muitas pessoas. Né? Ele tem, né, com todos os desafios, o Evangelho, a porta está aberta, né? E o Espírito Santo tem cooperado, o Espírito Santo tem trabalhado nos corações e é uma bênção ver que ele tem salvo. O mesmo Jesus está salvando aqui no Brasil, não é? Amém. Glória É o a Jesus Deus. que está operando ali, não é, em África do Sul e ao redor do mundo, né? Amém. Amém. E antes de a Zenate continuar aqui com a pergunta, eu queria perguntar à irmã Ana. Os jovens cantaram um corinho aqui no começo, né? Qual o significado desse corinho? Siabonga Kosi Amakosi, quer dizer, nós te agradecemos, Senhor dos Senhores. Glória a Amém. Deus. Amém. A música é algo muito presente, né, pastor, na missão. Principalmente nesse caso, na quando a África. gente fala de África, De África, né? A música faz parte da cultura africana, né? O africano em si, ele expressa, né, suas emoções muito através da música e da dança, né? Isso a gente fala em alegria como também em tristeza, né? Se eles estão tristes, eles expressam isso através da dança e da música. Se estão alegres, eles também expressam através da dança e da música, né? Interessante. Eu nunca esqueço daquela experiência que tivemos, né, em um funeral, onde era um adolescente de 17 anos que havia falecido. E quando ali chegamos, os pais estavam dançando na frente assim do caixão e foi um impacto muito forte. Digo, meu Deus, quem vê jamais imaginaria que aquele casal eram os pais, né, daquela pessoa que havia falecido, mas é porque é a forma que eles têm de se expressar, né? Se estão alegres, eles cantam e dançam. Se estão tristes, né, eles também cantam e dançam, né? A música faz parte da cultura africana. Olha aí. E a gente percebe isso, né? Você não estava vendo, porque a gente estava aqui nos bastidores ainda preparando para começar, mas a irmã Ana, que ele até brincou, irmã Ana tá caladinha, mas a irmã Ana já tinha regido aqui o coral dos meninos, já tinha ensinado a letra, então a gente percebe que vocês já incorporaram, né, essa parte também. Irmã Zenate, eu brinco muito lá na África, dizendo assim, às vezes a gente pergunta, a congregação que estamos lá, né, cooperando com o nosso pastor, ela é, assim, várias nações, né? Nós temos mais de 14 diferentes nações ali em Kennedy. O pastor Samek conhece, a senhora também já esteve lá, né? Então, às vezes eu pergunto, apresentando, o irmão é de onde? Aí um diz, eu sou do Malawi, o outro do Gana, né, do Congo. Eu digo, olha, eu sou o mais africano de todos vocês, porque cada um sabe a nação. Eu sou sul-africano, né? Eu sou moçambicano. E quando me perguntam, não é, eu sou brasileiro, mas lá no Brasil eu sou afrodescendente. Então, de onde? Do continente, eu não sei. Né? De fato, a gente condensa isso, não é? A gente absorve. Não é? É uma das dádivas que Deus dá ao missionário, né? Chega no campo, né? Ele abre a mente, ele abre o coração e o missionário absorve aquilo, né? E Deus o usa. O apóstolo Paulo, orientado por Deus, disse que o obreiro, ele, para ser apto ao ministério, tem que ser apto ao ensino, não é? E às vezes eu, brincando assim, conversando com alguns amigos, digo que na obra missionária a gente tem que ser apto para o ensino, mas também apto para aprender, não é? Chega numa nova cultura, não é? Uma nova nação, uma nova língua, são tantas coisas e a gente realmente tem que estar com a graça de Deus, com a mente aberta para absorver aquilo, para entender, não é? E ter uma certa empatia com aqueles que a gente vai anunciar o Evangelho. E, pastor, voltando aí, o senhor falou, né, que a igreja onde o senhor está cooperando com o nosso pastor tem mais de 14 nações. Isso. Né? Se pregar para uma pessoa de uma nação já tem um certo desafio, como é pregar para 14 nações ao mesmo tempo? Isso é um milagre que é realizado pelo Espírito Santo, não é? Glória a Deus. A gente não pode negar que para ter um grupo de pessoas tão diferentes, não é? Adorando a Deus em um só ambiente, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Eu lembro que há alguns anos atrás, né, depois de um culto, conversando com alguns irmãos,
eles são zimbabuanos, né? Vieram do Zimbábue. E no Zimbábue tem duas tribos que são rivais, né? É o Shona e Ndebele, né? Eles são inimigos. Imagine, cada um deles, um era Shona, outro Ndebele na igreja, né? Meu Deus. E depois do culto, a gente conversando, ele dizia assim, olha, pastor, a gente aqui na igreja, a gente é amigo, mas lá no Zimbábue nós somos inimigos, né? Por conta da cultura, né? Então, é algo que somente Deus realmente, né, pode realizar. Ao chegar aqui, o irmão perguntou assim, pastor, o senhor sabe falar Zulu? Eu digo, olha, eu falo pela misericórdia, né, um pouquinho português e um pouquinho inglês, né? Mas o Zulu, mas eu não quer aprender? Eu disse, eu quero, só que a África do Sul tem 11 idiomas oficiais. Meu Deus. 9 estados, cada estado com uma língua oficial. Aí, se a gente aprende a falar o Zulu, não é, servindo a Deus na igreja, eu acredito que a gente vai ser constrangido a ter que também aprender a falar Xhosa, né, assunto. Porque se um irmão Xhosa chega no culto e vê o pastor falando Zulu, diz, por que ele não está falando a minha língua, não é? Porque ele não aí vai se sentir preterido. Então é melhor falar o inglês, né, e ficar num idioma só, não é? Eu até brinquei com ele, digo, olha, quando Deus multiplicou os idiomas, vai ter confusão, né? E com o inglês consegue alcançar, né? Faz o link com todas eles, né? Amém. Glória a Deus. Amém. E pastor, irmã Ana, qual missão Deus entregou para a igreja? Né? Para que obra nós estamos sendo chamados? Existe uma obrigação que o Senhor deu a cada um de nós. Todos somos missionários, não é? Glória a Deus. Há os missionários transcultural e há aqueles que trabalham na igreja local, na comunidade local, mas a ordem imperativa do nosso Deus é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é para cada um de nós. O apóstolo Paulo falou, eu não tenho por que me gloriar do evangelho, porque me foi imposta uma obrigação. E ele diz mais, e ai de mim, se não fizer, e ai de mim se não proclamar, se não pregar o evangelho. Então é uma obrigação voluntária e é a ordem primordial do nosso Deus. Qualquer outra coisa está em segundo plano, não é? O missionário vive para pregar o evangelho, em tempo e em fora de tempo, não é? Quando nós fomos enviados ali para a África do Sul, eu costumo dizer que nós somos tomados, eu creio que isso acontece com os missionários em geral, eu acredito assim, de uma certa insegurança quanto ao que está por vir, não é? Porque estamos indo para um país onde é uma cultura diferente, um clima diferente, costumes diferentes, não é? Um outro continente muito distante e a gente se coloca muitas vezes naquela posição. Eu vou dar conta, não é? Como é que vai ser daqui para frente? Mas aquele Deus que fala, né? Que falou, dizendo que a Ele pertence todo o poder. Uma vez falou o Senhor, 2 vezes ouvi. O poder pertence ao Senhor. Então, a gente se apega a essa verdade, não é? A gente se agarra a essa verdade e vai pregar o evangelho. Glória a Deus. Às vezes, em situações ousadas, às vezes em situações consideradas para alguém inadequadas, mas ali a gente vai pregar o evangelho, porque a gente lembra, é por isso que estou aqui. Amém. Foi feito investimento nas nossas vidas, pelo Senhor, os céus investiram em nós, o nosso pastor investiu em nós, a nossa igreja acredita em nós. Então nós vamos pregar esse evangelho de Jesus Cristo e cumprir a ordem primordial do nosso Deus. Faz quanto tempo que vocês estão na África? Já faz um monte, né? Assim, um montão. Os nossos pés tocaram naquela terra santa, né? Em 25 de novembro de 2011. Então, esse ano, né, se for a vontade de Deus, se Deus não orientar o nosso pastor, a igreja para nos trazer, estaremos completando em novembro 11 anos que estamos aqui. 11 anos. Amém. O tempo passa muito rápido. Passa rápido. Sempre, né? Glória a Deus. Muito bem. Pastor, nós vamos aproveitar também a oportunidade para ouvir os jovens que vieram aqui também para estar adorando a Deus. Amém? E a gente vai aproveitar essa mocidade que está com a vontade de servir ao Senhor. Amém. Para estar adorando a Deus Mocidade também. do Templo Central, que eu acho que a gente ficou conversando aqui, se empolgou e ninguém apresentou, porque já são nossos, né? Estamos tão acostumados com eles que a gente esqueceu de apresentar, né? Os Amém. nossos jovens lá do Templo Central, que Deus continue abençoando cada um. Vamos adorar? Amém. Holy Spirit, come and fill me. Take your
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Como é bom estarmos na presença de Deus, né? E voltando aqui, pastor, ainda temos alguns minutos neste bloco. Como podemos identificar os frutos do trabalho do Espírito Santo na obra de Deus? Eu acho que no começo o senhor já falou alguma coisa, né? Disse que era um milagre. O evangelho está sendo pregado numa só vez, em um só momento, para 14 nações. A gente vê que há uma atuação do Espírito Santo, né? É possível o homem fazer esse trabalho sem a ajuda do Espírito Santo? Eu acho que é impossível. É praticamente impossível. O Espírito Santo de Deus, ele é o agente universal de missões, né? Não existiria missões sem a intervenção, sem a ajuda, sem a graça, sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. A própria igreja primitiva, ela foi estabelecida e cresceu, né, sob, né, este cuidado. A Bíblia diz que e o Espírito Santo acrescentava, né, era a pregação do Evangelho, mas quem realizava esta obra era o Espírito Santo de Deus, né? É ele quem convence o homem, é ele quem opera os milagres. E assim, a gente pode identificar, pastor Samek, vendo de fato, como o senhor já fez aí esse link, né, que nós falamos no início, né, a transformação, né, o quebrantamento. Imagine que o africano, ele é muito voltado a crendices, né? A pessoa nasceu dentro daquela cultura, aprendeu, cresceu aprendendo que aquilo é uma verdade, né? E de repente você abre mão de tudo aquilo, né, por conta de uma mensagem que está sendo anunciada. Quer dizer, isso é uma obra do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo de Deus que faz que convence ele que aquilo é errado, que aquilo é pecado. Porque cultura tem em todo canto, né? O Brasil é um país rico em cultura. Então, o nosso desafio como missionário é identificar justamente o pecado inserido na cultura, né? A gente chega lá no país daquele que é tão rico também, culturalmente falando. A gente não pode condenar a cultura, porque a gente não está indo lá para transculturá-los, né? A gente está indo lá para Brasileirar. Não é verdade? A gente está indo lá para pregar o Evangelho, mas com a Bíblia, com uma bússola e com o desafio de identificar onde está o pecado, onde está, né, o excesso dentro daquela cultura. E quando um nativo recebe esta verdade e absorve como, né, um estilo de vida, porque o Evangelho é um estilo de vida, isso é um milagre, é um fruto. A gente identifica que realmente ali está acontecendo uma obra transformadora do Espírito Santo de Deus. E os desafios são quebrados, né? Isto. Porque há tanto desafio para quem está pregando, para 14 nações, né, por exemplo, mas também há um desafio para quem está ouvindo, né, pastor? Já. Porque eles estão ouvindo uma pessoa que vem de outro país, que tem outro costume, e tem que aceitar isso só com a ajuda do Espírito Santo. Né? É verdade. Eu lembro que quando, uma das vezes que fomos tentar renovar nossos vistos, aí o agente ali, sul-africano, né, da imigração, ele falou assim: por que vocês querem estar aqui? Aí a gente disse: não, a gente está aqui, somos missionários, né? Ele fez: sim, mas vocês... Não faz sentido vocês estarem aqui. Imagine a gente ir lá para a África do Sul e abrir uma igreja agora. Ele estava querendo dizer, né? Por que vocês estão aqui? Né? Querendo trazer uma cultura diferente. Eu digo: não, a cultura que estamos trazendo é a cultura bíblica. Claro. E a cultura bíblica, ela é uma só, no Brasil, aqui em África do Sul, não é? Em qualquer país do mundo. Então, a gente está sendo enviado com a missão, não de transculturar vocês, mas de mostrar o Evangelho, Glória a Deus. de mostrar a luz que leva para o céu. Então, se há, algum equívoco, se há algo que precisa ser transformado, a Bíblia vai mostrar, e o Espírito Santo de Deus vai convencê-los de que aquela é a verdade, eles precisam aceitar para que possam entrar no céu. E realmente nós temos visto, nós Amém. temos contemplado, Glória a Deus. que Deus ele tem realmente transformado vidas, pessoas, que têm se aberto, pessoas que vêm do hinduísmo, que vêm do islamismo. Imaginem, é um milagre muito grande. Amém. Eu acho que não tem como não dizer que é um fruto, é uma evidência, Glória a Deus. Quem imaginaria que Paulo, o apóstolo Paulo, quem ia ousar pregar o evangelho para Paulo, E um homem como aquele aceitou o evangelho, E o próprio Jesus falou: ele vai ser para mim, um instrumento, um vaso escolhido,
Não é? Então, ali tem pessoas que realmente, olhando humanamente falando, dizem, olha, não vale a pena, mas é impossível, mas o Espírito Santo diz, não, Glória a não, Deus. não é você, sou eu, né? Amém. Nosso ID aí, ele decide salvar, decide pregar, né? E quem faz a obra é o Espírito Santo, né? E acredito que realmente, de fato, é um desafio para eles que ouvem também. Mas o Espírito Santo, Deus usa quem prega e usa também aquele que está ouvindo, vai convencendo. Amém. E a obra é feita para a glória do nome dele. Glória a Deus. Amém. Olha, a gente está só começando aqui a conversa, já tem muita coisa para acontecer. Tenho certeza que você está curioso para saber, né, um pouco mais do trabalho na África. Então, olha, fica aí, não sai. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Aproveita esse tempo, compartilha com seus amigos, com seus familiares a nossa transmissão nos canais IEDP Oficial e Rede Brasil Oficial. Fica aí, chama todo mundo que daqui a pouco a gente volta. Me entrego a ti. Toma o meu viver, Pai, pra sempre. Me entrego a ti. Toma o meu viver, Pai, pra sempre. Me entrego a ti. Toma o meu viver. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Amém, o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IADPE Oficial, e você tem também o Rede Brasil Oficial. E aproveita, né, curte lá e manda para todos os familiares e amigos serem também edificados através desta programação. Estamos conversando hoje sobre o seguinte tema, os frutos da obra. E está conosco hoje um casal de missionários, o pastor Emanuel França e também a nossa irmã Ana França. E voltando aqui à nossa conversa, pastor Emanuel, irmã Ana, já conversamos, né, e entendemos que o Espírito Santo ele é primordial para que a obra venha avançar. Como o jovem, aquele jovem que está agora assistindo o Espaço Jovem e está sentindo que tem uma chamada de Deus, o Senhor está chamando ele para pregar o Evangelho, seja aqui ou em outros lugares, como ele deve se preparar para cumprir esta obra com excelência, né? Pastor Samek, existe uma frase que eu ouvi de um dos nossos pastores, né, nossos pais, que eu anotei até na capa da minha Bíblia na época, né? Ele diz assim, se alguém sente que tem uma chamada de Deus na sua vida, não é, tudo em sua vida deve ser em função daquela chamada, não é? E como estamos aqui nesse espaço jovem, né, falando para jovens, está aqui recheado de jovens, né, jovens com talentos e jovens com chamadas de Deus na vida, não é? Deus. Eu acredito que o jovem ele deve aproveitar primeiro, né, esse tempo que Deus está dando. A juventude é uma bênção, não é? Paulo sempre esteve instruindo a igreja, não é, e os jovens obreiros, e que eles deviam estar ali entendendo o tempo, aproveitando bem o tempo. Aleluia. Não é? E o jovem que sente que tem algo de Deus na sua vida, ele deve, de forma inevitável, estar investindo na sua vida espiritual, não é? Buscando ter comunhão com Deus, viver uma vida de oração, não é? Leitura da palavra, porque se é uma chamada para missão, não é? Ele vai anunciar a palavra. Isso. E como anunciar a palavra se ele não conhece a palavra, não é? E também tendo a oportunidade dada por Deus, investir na sua vida também, não é, acadêmica, não é? Se você pode estudar, fazer uma faculdade ou um curso técnico, não é? Todas as oportunidades dadas por Deus, estudar uma língua, um idioma, não é verdade? Eu sempre digo que o servo de Deus, a serva de Deus é como um dispositivo, um device, né? Um computador, não é? O computador, quanto mais
gigas, quanto mais moderno for, não é? Memória, vai ser mais fácil de se trabalhar, não é? Quanto mais aplicativos se tem, não é? Mais possibilidades se abrem, não é verdade? Então, se o jovem sabe que tem chamada de Deus na vida e ele investe, não é? Na sua capacitação pessoal, não é? Primordial é a leitura bíblica e a vida devocional com Deus, de oração, não é? E aí vem o aditivo, que é estudar, que é se capacitar. Se você pode ser um técnico, ou até mesmo um médico, ou um engenheiro, não é? Não importa a área, não é? Deus pode lhe usar naquela área que você está ali, não é? Se capacitando. Então, é aproveitar bem, a minha palavra para os jovens é aproveite bem este tempo, porque passa, não é? Passa. Né? Nós somos jovens ainda, né? Mas jovens rodados, né? A soma de nossas idades dá 90 anos, viu? Aí vocês agora briguem para descobrir. Mas eu acho que a mocidade de hoje, né, tem uma oportunidade muito grande, não é? A nossa igreja tem aí várias, não é, chances dadas por Deus aos jovens, não é? Os jovens podem contar com diversos departamentos, não é? Com diversas ferramentas. A Rede Brasil de Comunicação é uma dessas bênçãos que Deus tem, não é, trazido para a nossa geração. Então, que aproveitem bem, não é? Que aproveitem bem, não é, essa bênção dada por Deus, que é a juventude, não é? E invistam, se capacitem. E no tempo certo, na hora certa, Deus, Ele faz com que as coisas aconteçam, porque Ele é Deus. Amém. Eu fui incumbida de fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo gosta de ouvir a resposta, e eu tenho certeza que por onde vocês passam, acho que vocês ouvem também. Então vai ser mais uma vez que vocês vão responder, só que agora em larga escala, né? Durante esse período de missões que vocês já têm, que a gente falou no bloco anterior, que esse ano fará 11 anos, né? Qual é o fruto, qual a experiência marcante que o senhor pode contar uma, e a irmã Ana pode contar outra, né? Uma experiência que marcou vocês? Sabemos que tem várias. Isso. Tem várias. Queríamos ter tempo para vocês contarem pelo menos a metade, né? Mas eu sei que é difícil. Mas assim, pelo menos uma que vocês possam compartilhar com a gente. Bom, inicia. Isso. Tá tão quietinho. São muitas os testemunhos, né? Muitas as experiências que nós temos tido lá ao longo desses pouco mais de 10 anos. Quando a gente fala de fruto, de evidência, não é? Algo que a gente pode ver e a gente pode sentir, testificar. Amém. Está muito relacionado à salvação, não é? Isso. E lá na nossa igreja tem uma irmã que ela veio de origem na feitiçaria. Olha aí. E ela aceitou Jesus de 3 a 4 anos atrás. E nós fazemos um trabalho regular com as mulheres, não é? A gente reúne as mulheres e traz um estudo com um tema específico, né? Tem aquele momento depois. E a gente trouxe um tema naquele dia e eu percebi que ela ficou muito tocada. Ela chorou muito durante aquele trabalho. E quando eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação dela e ela falou assim: mãe, eu sou crente há muitos anos, né? A senhora já sabe. Mas hoje o Senhor falou comigo de uma forma diferente, porque eu estou aqui servindo ao Senhor, mas eu não me desliguei do meu passado, das minhas origens. Eu não havia me desligado das minhas origens. E ela falou que guardava muitos amuletos, guardava muita coisa relacionada à vida que ela levava, ao que ela tinha aprendido com seus pais. E naquele dia ela chorou muito, a mãe dela já havia se convertido, mas já estava em outro estado. E ela ligou e disse: mãe, eu não quero mais viver essa vida dupla. Eu quero servir só ao Senhor. Ele falou comigo hoje e eu quero mudar. Amém. O que é que eu faço com tudo aquilo que eu tenho? Porque eles têm amuletos para tudo, né? Para saúde, para casamento, para ter filhos. E esses amuletos, eles são provenientes dos centros de feitiçaria. E a mãe dela disse: se desfaça. Glória a Deus. Isso é algo que não pode ser repassado, porque havia alguns itens que eram itens de valor, né, que podia ser vendido, repassado para alguém que ela admira ou gosta. E a mãe dela disse: se desfaça disso. E ela jogou tudo aquilo no esgoto. E ela orou e ela agradeceu a Deus. E eu tenho visto a luta desta irmã em permanecer naquilo que ela havia decidido, que é servir só ao Senhor e somente a Ele. Então, isso nos traz grande alegria, isso nos traz um grande contentamento, que vai além de ver um cego ver,
além de ver uma enfermidade sendo curada, que Deus faz isso. Nosso Deus é Deus de milagres, não é? Amém. Os jovens louvaram isso aqui hoje, Deus de milagres, nós servimos esse Deus. Mas a nossa prioridade ali é louvar a Deus, Glória a Deus. pelas vidas. Foi para isso que o nosso maravilhoso Jesus veio a essa terra. Aleluia. Foi para que um dia pudéssemos estar com Ele nos céus. Amém. Glória a Deus. Enquanto a irmã Ana falava, eu lembrei de um jovem lá na igreja, malauiano, membro da nossa igreja já, e ele foi até o Malawi e voltou. Quando ele voltou, depois de uns meses, ele veio falar comigo, disse: olha, pastor, eu trouxe minha namorada do Malawi, para aqui. Ele disse: mas rapaz, por que você fez isso? Eu conversei com ele e expliquei, disse: olha, você vai passar pelo processo aqui da disciplina na igreja. E após um tempo ele disse: pastor, já me mudei, eu coloquei ela para morar em um lugar, aluguei. Eu disse: não, ela está morando em outro lugar, mas você só vai voltar à comunhão na igreja se você terminar com ela ou se você casar com ela. Enquanto estiver nessa situação aqui, você permanece no stand-by. E aí, conversando com ele, sempre orando, acompanhando, ele disse: pastor, eu vou casar. Para resumir, houve vários... Isso, no caminho, mas ele decidiu, voltou para o Malawi com ela e se casou e veio. E quando ele veio, o que me chamou a atenção foi justamente o que ele disse, quando ele foi, nós estávamos apresentando a igreja ali, o casal, recém-casados, ele disse: eu quero agradecer a Deus porque na minha família nenhum homem é casado. Meu Deus. E eu nunca me imaginei casado. E hoje me ver casado, aqui com a certidão de casamento, só vim aqui em mente, para mim é uma bênção muito grande. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer o conselho dado pelo pastor, e ouvir essas palavras eu acho que é muito gratificante, é algo que faz com que o Espírito Santo de Deus nos motive, e nos leve a entender de que existem frutos, existem frutos. Glória a Deus. Claro que há frutos visíveis que nos alegram, e a gente tem também a convicção de que há frutos invisíveis que só a eternidade vai mostrar, vai constatar ali que foi realizado. É algo que é indescritível. Vale a pena. Amém. Vale a pena, vale a pena. Amém. Muito bem, nós vamos aproveitar mais uma vez, pastor, para estarmos adorando a Deus, juntamente com a mocidade, que hoje eles estão afiados. Viu? Eu estou me sentindo na Kennedy Street. Já cantaram em inglês, em Zulu. Yeah. Muito bem, Deus abençoe vocês. Vamos adorar? Vamos continuar adorando ao Senhor e pedir que Ele se faça presente nas nossas vidas e também que a nossa vida seja uma terra fértil para que Ele possa plantar e dê frutos. Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em Tua presença. E ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta. Meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher tudo que há em Tua palavra e descansar em Teus braços de amor. Quero Teu arado preparando a minha vida. Devolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. Terra fértil eu quero ser. Pra Teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero
direção da minha vida. Colher tudo que há em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida. Envolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. Terra fértil quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Dependente desse teu amor, uma pequena gota em teu grande mar. Move as tuas águas, enche-me de ti. Eu quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, que possamos ser terra fértil. Amém. Amém. Voltando aqui à nossa conversa, pastor, irmã Ana. Pastor, o senhor já citou algumas dificuldades, né, que existe lá no campo missionário na África do Sul. Seguramente nós temos irmãos assistindo nesse momento que são intercessores pela obra missionária, né? Estão sempre orando pelos missionários, pela sua família. Se tivesse que pontuar aqui, quais são as principais dificuldades que os missionários lá na África do Sul, né, enfrentam para pregar o Evangelho e quais são as estratégias, né, que são utilizadas para alcançar o objetivo, que é a salvação de vidas? Amém, pastor Samek. O campo missionário, ele já é denominado como missão transcultural, né? Então, acho que a porta de entrada já é esse impacto cultural que o missionário ele enfrenta, né? Lá na África, o continente africano está do outro lado do oceano, não é? A África do Sul é muito diferente do Brasil, né? Começa pela direção do carro, né? Que é do lado direito, né? E assim, a gente que é criado no Brasil, você sai do norte ao sul, não é? 27 estados, hoje mais de 220 milhões de habitantes, né? E nós nos comunicamos com o português. Muda o sotaque de região aqui e ali, mas é português, né? E imagine estar num país onde você sai de um estado para o outro, né? Já tem uma outra língua oficial, né? A língua é um impacto muito grande. Um dos grandes líderes sul-africanos, não é? O Nelson Mandela, ele dizia: quer tocar a alma de alguém, fale a língua dela, né? Então, a língua é, de fato, uma grande barreira, um grande desafio que o missionário tem ali em África do Sul, não é? O inglês é uma bênção, uma porta aberta por Deus, que é o que faz, não é?
o link, né, o que faz ser compreendido entre todos eles, né, essa carga espiritual, não é, que é invisível, porém real, não é? Eu lembro de Paulo quando entra em Atenas, né? Atenas é uma cidade que até hoje a arquitetura chama a atenção, né, aqueles prédios, aquelas construções, não é, imponentes, mármores que refletem naquela época, imagine, né? Isso. E Paulo na cidade, ele entra, dá uma volta e quando ele abre a boca ele poderia dizer assim, que cidade bonita, né? Que coisa linda, que arquitetura, né? Mas Paulo quando fala ele diz assim, cheia de ídolos, né? Paulo identificou o lado espiritual, né? Então, a África do Sul é um país que tem uma parte que impressiona, não é? Mas quem está lá sabe que é realmente uma atmosfera, não é, carregada, não é, pela batalha espiritual. Né? O inimigo, de fato, opera. Né? Nós tivemos uma experiência, pastor, com poucos dias ali chegando em África do Sul, não foi isso? Estávamos... Quando nós chegamos em África do Sul, passamos 19 dias na casa pastoral que o senhor conhece muito bem, os senhores conhecem muito bem, né? E nós dormimos naquele último quarto, no terceiro quarto, né? Ali ficamos, eu, minha esposa e Vitinho, que tinha 4 anos de idade. E um daqueles dias, os primeiros dias ali chegados, nos acordamos à noite com o Vitor, não é, chorando. Vitor chorando. E ele estava assim, como que em transe, não é? E Ana tentou despertá-lo, falar com ele. Vitor não é sonâmbulo, né? Ele nunca teve isso. E ele estava ali assim, e ele dizia, ele está ali, ele está ali, ele está ali, né? E nós oramos, não é? E repreendemos, e ele dormiu. Poucos dias depois, no mesmo quarto, não é? Isso aconteceu, né? Eu não acordei nessa segunda vez, Ana orou por ele, repreendeu, e no dia seguinte conversamos com o pastor Marcos e ele disse, olha, isso é comum acontecer, isso é o inimigo tentando assustar vocês, né? E nos mudamos, fomos para a casa que até hoje nós moramos, que os senhores também conhecem, né? E ali, com alguns dias naquela casa, isso tornou a acontecer. Umas 2h30 da manhã, não é? Ana se acordou primeiro com o Vitor chorando e foi lá, e quando ele identificou, veio, me acordou, me chamou e nós fomos lá. E ele dizia a mesma coisa, ele está ali, né? Ele é muito feio, né? E nós fizemos uma oração e repreendemos, né? E dissemos, olha, não sabemos quem morava aqui nesta casa antes, o que era feito, o que era realizado, nós sabemos que hoje quem está aqui são servos de Deus. Amém. E este território tem dono, não é? Aleluia. E nós expulsamos na autoridade, no nome de Jesus, e dissemos, você não é bem-vindo aqui. Esta família pertence ao Senhor Jesus. Então, existe, de fato, uma batalha espiritual muito grande, não é? O missionário no campo de missões, no campo de batalha, não é? No campo de batalha, ele está exposto. Ele está exposto. E eu acredito que um dos segredos que existe é justamente a obra intercessória, não é? A igreja aqui segurando a corda, porque o inimigo trabalha, não é? Ele é invisível, mas trabalha de diversas formas. E a intercessão, pastor, é de fato, não é, o segredo do avançar da igreja, não é? Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Na verdade, é uma promessa dada. Mas a igreja também tem a responsabilidade de interceder, de orar, não é? De pedir que Deus guarde, livre. Nós somos dependentes, não é? E somos resultados da oração da igreja. Aleluia. Se não for a igreja orando, não é? Onde estaríamos, não é verdade? Eu gostaria de acrescentar um ponto a mais. Ele falou sobre a questão do idioma, tem o clima, não é? Isso. Tem a questão comportamental, é muito diferente do nosso comportamento e a gente precisa ter estratégias, né? Para o idioma a gente vai estudar, não é? Para o frio a gente vai se agasalhar, né? Para o comportamento a gente vai observar, vai ler. E para enfrentar todas essas batalhas espirituais, não é? Elas são muito fortes, muito presentes, e elas nunca deixam de existir. Tem algo que é muito importante, além da presença do Espírito Santo, né? Trabalhando por nós, nos orientando, nos guiando, nos fortalecendo, que é a convicção. A convicção da chamada. Amém. É preciso. É por isso que antes de sermos enviados ao campo missionário, o Senhor, porque Ele é muito bondoso, né? Ele sabe que somos pó, somos carentes, somos dependentes, e Ele sempre deixa registros, né?
coisas muito pontuais, muito particulares, né? De como Deus falou naquele lugar, quando éramos crianças, adolescentes, e como Ele foi tão claro, como Ele foi tão específico, para que quando estivéssemos lá no campo missionário, passando pelos embates, né? Enfrentando as guerras, as batalhas, nós pudéssemos lembrar. Glória. Foi o Senhor que nos levou lá, não é? Foi o Senhor que nos enviou. E por mais que as batalhas se levantem, os gigantes se levantem para tentar nos desestabilizar, para nos fazer parar, para nos fazer cansar, porque quando estamos cansados, a gente não trabalha, não é verdade? Quando estamos desmotivados, a gente não trabalha. Aí o Espírito Santo de Deus vem, diz, fui eu que levei, você pode. Glória a Deus. Porque eu estou te dando força, Amém. eu vou te orientar. Eu lembro que nos primeiros dias, eu conversando e dizendo, meu Deus, alguém disse assim, não se apegue às experiências que você teve na companhia tal ou tal. E eu falei, não, eu estou me apegando ao Espírito Santo de Deus, porque eu sei que Ele é o mestre, é o professor, Ele vai nos ajudar. Glória a Deus. Então, a convicção da chamada é muito importante e é uma estratégia que Deus nos dá para nos levantar quando queremos ficar desmotivados ou quando o gigante é muito grande e a gente olha e diz, Aí o Senhor diz, eu sou o mesmo. Aleluia. Amém. Eu vou ajudar e você vai vencer porque eu estou à frente. Amém. Eu estou guiando. Glória Amém. a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho que os jovens têm uma pergunta. Amém? Irmão Davi. Senhor pastor, a gente Senhor. ouviu vocês falando rapidinho sobre a experiência, a gente queria perguntar como é que foi o chamado de vocês para a missão na vida de vocês? Vocês podiam comentar rapidinho? Eita, amém. Pastor, olha, eu não vou deixar o senhor responder. Eu vou aproveitar essa pergunta de Davi para deixar você curioso. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. Eu tenho certeza que você também quer saber como foi o chamado de Deus na vida do pastor, da nossa irmã Ana. Então você fica aí, que daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Jovem. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar aquele Aue, Agekofana Naue, Agekofana Naue, Kosiaba, Kosi, Agekofana Naue, Agekofana Naue, Agekofana Naue, Kosiaba, Kosi. Amém! Glória a O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube IEDPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E aproveita para compartilhar também com seus amigos e familiares. Chama todo mundo para assistir junto com a gente. Nós estamos conversando hoje sobre o tema Os Frutos da Obra. E conosco estão o pastor Emanuel França e a missionária Ana França. E pastor, a gente foi para o intervalo, e deixou assim uma pergunta no ar, que acho que todo mundo ficou até agora para saber como foi o chamado de Deus na vida do senhor, pastor, e na vida da senhora, irmã Ana. Eita, Jesus. Aleluia! E pastor, olha, vou logo dizer que agora os jovens se empolgaram, estão cheios de perguntas, e o senhor já vai se preparando, a senhora também. Controla ele, Jesus. Irmã Zenate, pastor Zanete, jovens, de moderem aí, né? Eu acredito que Deus, Ele já vinha tratando, né, conosco desde a infância. Eu tenho um privilégio, uma graça dada por Deus, né, uma bênção de ter nascido num lar cristão, né? Eu considero uma bênção graciosa, né? Não tem como explicar, mas, né? E na época, a minha mãe, ela foi a minha líder do ciclo de oração infantil, né? Ela dirigiu 27 anos no ciclo de oração infantil ali no 7º RO. E estávamos sempre na igreja, né? E meus pais sempre tiveram o cuidado de ter culto doméstico.
Também fui abençoado por Deus de ser batizado no Espírito Santo aos 9 anos de idade, em um culto doméstico em casa, né? Tanto a mim como a minha irmã, próxima a mim. Eu não sou o mais velho, mas sou o primogênito, né? E depois tem a segunda. E Deus sempre falava, né? Sempre falava, né? Nos cultos, né? Quando eu ouvia, né, falar sobre missões, né? Havia sempre aquela cosquinha no coração, não é? Mas, para ser sincero, eu sempre achei algo muito distante. Entende? Quando eu falava missão, eu sentia assim, né? Sempre aquela coisa boa, mas eu achava que era algo assim muito distante, né? E assim, Sétimo RO é uma congregação que assim, Deus chamou alguns missionários de lá, não é? Foi enviado o pastor Josias Clementino, depois o pastor Altamir Carlos, não é? Tivemos também o pastor Pedro Nunes de Figueiredo, que quando voltou do campo missionário ficou ali em Olinda, Sétimo RO, não é? E assim, sempre o pastor Gilberto Diniz, não é? Que foi meu professor de escola dominical, não é? Então, tudo isso assim era algo que nos envolvia, não é? Que nos envolvia. E eu lembro que tinha lá uma irmã, não é, na congregação, que era a Thalita, do Coral Juvenil, ela sempre brincava comigo, me chamando de missionáriozinho, né? Sempre ela batia, missionáriozinho, missionáriozinho. E é interessante, pastor Samek, que no ano de 1999, não é, o nosso pastor ele estava recém na presença da igreja, não é? Ele começou em 98, não é? Então em 99 tivemos um encontro de jovens ali em Olinda e o encerramento foi em Butrins. Foi a primeira vez que eu tive o contato com o pastor Ailton. O pastor Gilberto era presbítero na época e na abertura do encontro de jovens o escalado não pôde ir, não é? Adoeceu e às 7h30, 7h40, naquela coisa, tentando se comunicar, que não era como hoje, facilidade de telefone, WhatsApp, tentando se comunicar, e descobriram que ele não poderia vir. E aí, então, a organização ali, só Emanuel, vai ser tu que vai pregar. E eu dei uma palavra naquele domingo de abertura, não é? E no domingo, no encerramento, o nosso pastor passou no evento para prestigiar os jovens, que não era a área ainda, né? Ali de Olinda, que ia do Sétimo RO até o Janga. E quando terminou o culto, eu lembro que o pastor Gilberto, que era então o presbítero, disse assim, venha cá falar com o pastor, venha cá falar com o pastor. E eu fui, aí saudei o pastor assim, tímido, e quando eu apertei a mão do pastor, ele disse assim, olha pastor, isso aqui é o missionário da África. Eita. Dizer, meu primeiro contato com o pastor foi o pastor Gilberto dizendo assim, vai ser missionário na África, né? A gente sempre ouvia essas coisas, sempre ouvia, né? Deus, ele trata de falar, né, aos nossos corações. Foram muitas e muitas vezes que a gente ouviu Deus falar, né? E quanto mais próximo, não é, estava a chamada, né? Às vezes eu brinco dizendo que isso é como um sinal de Wi-Fi, né? Quanto mais perto, mais forte fica, né? Deus intensifica, não é? Às vezes eu estava no ônibus, eu lembro que eu estava no ônibus indo para Caxangá, não é? E alguém chegou perto de mim, não era da nossa igreja. Eu pude identificar, não é? E chegou perto de mim e disse, você é um missionário, não é? Imagine, uma vez cortando o cabelo, todo assim, na barbearia, cortando o cabelo, aí tinha um calendário, né? Da SEMADEP, e o irmão parou de cortar o cabelo e disse assim, olha, o senhor vai morar aqui, assim, apontou para a África do Sul, disse, o senhor é profeta, irmão, né? Continue a cortar o cabelo. Assim, Deus sempre falou, né? Ele vai deixando os sinais, né? Vai deixando os sinais, pastor, é verdade, né? E a gente guardava no coração, né? Eu nunca fui de compartilhar muito isso pelo fato de achar que era distante. E também pensava assim, é tão distante, e se for verdade, se eu falar, talvez, né, fique mais distante ainda, né? Eu guardava, nem com os meus pais eu falava isso. A única pessoa que eu falei sobre missões, né, foi a irmã Ana, né? A irmã Ana. E eu acho que aqui, eu falando isso, já vai cortar algumas perguntinhas que podem vir por aí. Porque Porque ele quer cortar a pergunta, né? Isso, né? Não, porque quando eu fui pedir ele namoro, né? Eu pedi ele namoro assim, a senhora tem chamada missionária, né? Olha aí. Pastor, o senhor está falando isso, eu já sei, que é a pergunta de Pedro. Pedro está romântico hoje. E eu acho que a pergunta dele é aí. Pedro, faz tua pergunta, Pedro. Aproveitando um gancho, pastor, Yeah. o senhor falou do senhor de forma individual, mas como foi essa união de propósitos
Entre o senhor de propósito. e a sua Eita! Olha, Pedro, Irmã Ana ficou só olhando assim, ó. não é? Como nós sentíamos que havia, né, essa chamada da parte de Deus na nossa vida, não é? Claro que orando, né, conversando com o Senhor, não é? E até mesmo com amigos, né, conversando, eu sempre dizia assim, olha, eu preciso de alguém que some, que ajude, não é? Que seja uma adjuntora, porque quando Deus preparou Eva para Adão, ele disse assim, né, eu far-lhe-ei uma adjuntora para que lhe seja o quê? Idônea, não é? Ele disse, eu preciso de um blanket. E Deus, ele sempre dá o blanket, é o cobertor, não é? Ele sempre dá o cobertor de acordo com o frio, não é? E ele, sabendo do frio que eu passava, preparou essa coxa de edredom assim, que é abençoada. Esse edredom duplo, né? E foi assim, eu conversava, observava de longe. Antes de conversar, observei, não é? Fiz algumas perguntas ali, ao Diano. Aí descobri que ela falava inglês, né? Eu não falava ainda, mas sabia que ele ia precisar, não é? E Deus, Foi um ele trabalhou. edredom duplo mesmo. Então, duplo. Glória a Deus. E a senhora, irmã Ana? Como foi o chamado de Deus na vida da senhora? Aí agora eu repito a pergunta de Pedro, né? E a união de propósito do lado da senhora? a minha versão dos fatos. Sim. A primeira vez que eu senti que tinha alguma coisa envolvendo missões, eu tinha uns 12 anos. Foi na escola dominical. A minha professora, irmã Marta Barbosa, ela falou assim, o Senhor vai levantar a missionária deste grupo. E eu senti aquela coisa no coração, que ele, como falou, né? Aquele frio, aquele baque, assim, passou. Estava um dia também no trabalho da campanha evangelizadora, sentada no último banco da mocidade. E foi trazido um relato missionário, não foi por um missionário, foi por alguém que havia visitado o campo missionário. E mostrou uma imagem que eu não sei se vocês já viram. O pastor Ailton sendo carregado numa cadeira por irmãos da congregação Irramba Evangelho. E foi um momento muito bonito, muito alegre. E naquele momento, quando eu estava vendo aquele relato e quando estava sendo falado como foi a visita, eu fui tomada de grande emoção. E o Espírito Santo de Deus falou, esse é o teu povo. E ali eu chorei muito, chorei, as luzes estavam apagadas, não é? Porque tinha um retroprojetor. E eu chorei muito e eu tentei me recompor para que ninguém visse, né? Para que ninguém desconfiasse de algo relacionado a missões em mim. E eu tentei me recompor. E tempos depois, eu estava com um encarte de missões que nós tínhamos antigamente e era a África do Sul, o país em foco. Quando eu comecei a ler, fui tomada de grande emoção, mais uma vez. E ali eu senti um desejo de escrever para o missionário que estava na África do Sul, que era o pastor Cândido de Freitas. Eu escrevi uma carta enorme e eu escrevi uma música específica que eu amava muito em inglês, não é uma música comum, mas é uma música que falava muito ao meu coração. E eu mandei aquela carta, chamei uma amiga minha chamada Thelma, fomos no Shopping Recife, nos Correios, colocamos aquela carta nos Correios, mas nunca soube se essa carta havia chegado às mãos do pastor Cândido. Há um tempo atrás, não é? No nosso culto online, ele estava conosco. Na pandemia, né? Na pandemia. E eu falei, pastor, uma vez eu escrevi para o senhor, eu escrevi uma carta para o senhor, porque eu fui tomada de grande emoção e senti um desejo dele escrever ao senhor e a sua esposa, a irmã Sueli, eu falei para ele. Aí, nessa carta, tinha uma música em inglês. Aí ele falou assim, Laurinha, filha dele, a carta, ele havia recebido a carta. Glória a Deus. E ele pediu que a filha Laurinha traduzisse para ele, né? E ele falou que aquela carta, naquele dia ele saiu de casa para ir nos Correios, e ele falou, queria tanto, Senhor, que tivesse uma carta para mim a ler. Queria tanto receber uma carta, queria tanto, Senhor, que tu falasse comigo. E quando ele abriu, essa carta estava lá. Amém. Eu fiquei muito alegre em saber que eu fiz a minha parte, né? Eu era uma jovem. Às vezes o missionário está no campo de batalha, e especialmente nos dias de hoje, né? E ele precisa dessa cobertura, desse carinho, de um intercessor que diz assim, estamos orando por vocês. Amém. Né? Não só
que trabalho, né? Mas assim, estamos orando, estou orando pela sua família, estou orando pela obra, pelos irmãos aí. E eu fiquei muito alegre. E o Senhor foi confirmando, né? Isso tudo eram registros que o Senhor deixava. E para finalizar, quando eu era solteira, não conhecia ainda o missionário Emanuel, eu trabalhava na companhia aérea, eu lembro que eu conversei com uma amiga de lá. E eu falei assim, olha, um dia eu vou ser missionária na África do Sul. Eu nunca havia falado isso para ninguém. Eu falei para ela porque ela não fazia parte do meu ambiente, do meu meio, ela não era evangélica. Eu não falei nem para os meus pais. Então eu falei, um dia eu vou morar na África do Sul. Ela, como assim? Como é isso? Eu disse, olha, um dia eu vou conhecer alguém. Eu vou conhecer alguém, um servo de Deus. A versão azul do cobertor do... Ele é um servo de Deus e ele também vai ter um chamado missionário. Eu vou embarcar na missão dele. O pastor vai conversar com ele, vai enviar ele para outro país, que é a África do Sul, e eu vou junto com ele, como a esposa do missionário. Aí ela falou, ô Aninha, sério? Eu digo, sério. 10 anos se passaram depois dessa conversa. Estávamos no portão de embarque com o pastor Júnior, Davi, e com a irmã Cristiane, que eles nos levaram, né, para o campo missionário. Essa jovem já havia se mudado para outra companhia aérea. Ela não estava mais trabalhando comigo. Mas ela ouviu dizer, tu sabe quem está no portão de embarque? Aninha. Ela está indo embora para a África do Sul. E ela disse que saiu correndo. Chegou no portão do embarque, muito emocionada, e ela chorou. Ela disse, eu não acredito. Glória. O teu Deus é muito fiel. Então, assim, são registros que o Senhor deixa para que a nossa convicção esteja sempre firme. Não é? Então, essa foi uma parte, né, das nossas histórias. E a questão de como foi, eu havia visto Emanuel aqui, no Templo Central. Mas havia admirado o pregador, mas não havia tido toque ainda. Mas, fala a verdade. Não, estou falando a verdade. Nem ele me viu, nem eu o vi naquele dia. Mas depois ele foi para a minha congregação por causa de um erro de escala do pastor Samuel Albuquerque, que tinha 2 escalas, e ele acabou indo lá para dar um suporte. E eu apresentei os visitantes, aí ele me viu. Muito bom, né, pastor? Mas eu também o vi. Santo ele. Foi. Mas eu também o vi, eu confesso. Mas eu falei para minha amiga, eu falei assim, ele tem umas covinhas tão bonitas, né? Eu falei assim. E aí ele começou a fazer perguntas e acho que depois de quanto tempo a gente começou? Uns 2 anos? Uns 2 anos. Uns 2 anos a gente começou a namorar e aqui estamos, né? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Se uniram os propósitos. Amém. Pastor, ainda temos uma pergunta aqui da irmã Isna, né? Pode ficar à vontade. Pai Senhor, pastor, Pai Senhor, irmã Ana. Amém. Como já foi dito, a irmã Ana já fala outras línguas, até por conta do trabalho. Mas como foi a questão de aprender outro idioma para o Senhor? Quando e como o Senhor conseguiu se comunicar com as pessoas de lá? Irmã Isna. Quando chegamos lá no campo missionário, nós não falávamos, não é? E o nosso pastor nos colocou em um curso de inglês, um curso intensivo, que era de segunda a sexta, de 7 ao meio-dia. E fizemos esse curso 3 meses. Após 3 meses, não é, eu percebi que já tinha dado um start e poderia continuar na igreja, não é, com os irmãos, convivendo ali, conversando. E disse, pastor, eu acredito que dá para continuar com os irmãos da igreja. Eu sou muito tímido. Não é? Pode assim não parecer, mas eu sou muito introvertido, sou muito tímido. Eu me abro assim quando Deus ajuda e a gente sente à vontade. Mas eu era muito travado, né, na igreja para me comunicar, para falar com os irmãos. E também tinha a Ana, que já falava. Eu usava ela muito assim, né? Era cômodo para mim, tê-la traduzindo. E fui levando, após 2 anos, né? Nesse passinho do gato ali com a Ana traduzindo, o pastor esteve lá para levar um missionário. E quando ele chegou na Kennedy cultuando conosco, ele começou a falar, não é, com o tradutor, e ele disse assim, olha, irmãos, eu quero dizer que hoje quem vai me traduzir não é o tradutor aqui não, quem vai me traduzir vai ser o missionário Emanuel, olhe. Glória a Deus. Por quê? Você falar um outro idioma já é difícil, não é? Já não é fácil. E você traduzir é assim, é algo, né? Ficando difícil, né? E porque traduzir o pastor, como a irmã Ana falou. Imagine, aí, né, traduzir o pastor, pronto, né?
Aí eu fiquei nervoso, assim, procurei um lugar para me esconder, não pude encontrar. Mas fui, aí Deus ajudou, né? O pastor também ajudou, falando pausadamente, né? Entendeu? E quando terminou o culto, os irmãos vieram falar comigo, da igreja. Disseram assim, olha, pastor, é o seguinte, a gente se reuniu aqui e aí a gente consertou de que a partir de hoje, né, a gente não aceita mais a irmã Ana, traduzindo o senhor. Demitida. Foi demitida, foi. Aí disse, não, a partir de hoje o senhor tem que falar sozinho. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não dá, eu tô com dor de cabeça aqui. Aí disseram, não. Aí foi o quê? Acertamos de que ela ia continuar do domingo, porque tinha visitantes, tudinho, mas na doutrina eu ficaria sozinho. Né? Aí passamos uns meses assim, aí depois vieram assim, não, pastor, a partir de agora... Eles gravavam a doutrina para mostrar ele depois. Olha aí. Aí pronto, a mente abriu, né? E Deus ajudou, e aí a gente consegue. O pastor, mais uma vez, foi o instrumento. Foi o instrumento de Deus, foi. Olha aí. Muito bem. Pastor, temos mais algumas perguntas aqui e gostaríamos de perguntar, né? Qual conselho o senhor, a irmã Ana, poderia dar aos jovens que Deus já começou a mostrar sinais, né? Já começou a tocar no coração, na mente, acerca da obra missionária, mas o tempo ainda não chegou. Hoje em dia a gente enfrenta, né, um problema assim, muito forte, principalmente na mocidade, relacionado à ansiedade. Né? E o senhor contando aí, a gente percebe que houve um tempo. Né? Deus começou a trabalhar desde cedo, na infância, aí veio a adolescência, a juventude, mas houve um tempo. Nada foi da noite para o dia. Né? Houve um tempo, houve um preparo, houve um investimento. E às vezes a ansiedade visita o coração dos jovens, né? Do adolescente que quer que as coisas aconteçam de forma rápida. E às vezes isso vai também para a área espiritual, né? A pessoa espera que Deus cumpra a promessa que ele fez. Por exemplo, o jovem foi para o congresso de jovens, Deus falou poderosamente, ele recebeu a palavra. E às vezes ele já acha que na segunda-feira Deus já vai cumprir. Como vencer essa ansiedade que é comum nos jovens, nos adolescentes? Como lidar com isso, né? Sem entrar em parafusos ou chegar a duvidar de será que realmente foi Deus que falou? Será que não foi algo da minha mente, não foi algo da carne? Pastor Samek, eu vou usar aqui duas palavras, não é? Paciência e capacitação, não é? Se o jovem sabe que tem chamada de Deus, primeiro ele tem que ter paciência para esperar que esta chamada se materialize, se concretize. Não é? Porque Deus é um Deus ordeiro, trabalha de forma organizada. Né? E Ele não precisa de que a gente, como ser humano, dê nenhum tipo de empurrãozinho. Abraão tentou fazer isso com Sara e Agar e deu errado. Deu errado. Né? E Deus chegou e disse, olha, Abraão, ele foi até claro depois, ele chega e disse, olha, é dela, viu? Não tenta, é dela. Está me ouvindo? Eu estou. Né? Para que ele não viesse mais uma vez tentar dar um jeito. Né? E essa paciência vem com a capacitação, o aproveitamento do tempo. Não é? A minha palavra é que vocês continuem servindo a Deus com alegria. Né? O salmista diz assim, servir, apresentai-vos a Ele com cânticos. Né? Servir a Deus com alegria, sirvam a Deus na congregação local, não é? Sejam humildes, obedientes aos líderes, estejam disponíveis, corações voluntários, não é? Porque Deus não usa preguiçoso, não é verdade? Né? Deus não usa preguiçoso, né? Ele usa pessoas que estão ocupadas na obra. Deus nunca chamou na Bíblia alguém que estava ali, não é, ocioso, desocupado. Ele sempre chamou pessoas ocupadas, não obstante, não importa a ocupação. Ele usou Paulo, um catedrático, um homem letrado, usou Pedro, um pescador. Não é? Claro, Paulo escreveu mais, não é? Entendeu? Mas Deus usa, não é? Então o que ele procura é um coração voluntário, não é? E a paciência é a chave. Eu só assim, somando, no ano 2000, o ano seguinte a este ano que eu tive contato com o pastor, não é? O pastor Cândido estava pregando também no encontro jovem ali na área, não era área, em Olinda, também na congregação de Butrins. Ele pregou sexta, sábado e domingo. Estava em Recife porque o nosso pastor havia o trazido de Gameleira
para as tratativas da documentação que eu estava indo para o campo missionário na África do Sul. E na manhã missionária, eu nunca esqueço disso, ele pregou sobre os 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E no final do culto ele disse assim, eu queria convidar aqui à frente os jovens que se sentem como este moço, dos 5 pães de cevada e 2 peixinhos, não é? Se você sente que não tem muito, mas tem, né, esses pães de cevada, esses peixinhos para oferecer ao Senhor, vem aqui à frente. E eu fui, dentre outros que foram. E no meio da oração eu fui tomado, assim, por uma emoção, né, um sentimento muito forte. E eu lembro que os obreiros orando, né, eu subi assim no púlpito, no canto, abracei o pastor e disse, pastor, um dia Deus vai nos dar a oportunidade de revelar ao Senhor aquilo que Ele falou comigo aqui hoje. Ele disse, eu creio, meu filho, eu creio, né? Pronto, os anos passaram, não é? E um dia lá na África do Sul, né, o pastor Cândido vai lá com o nosso pai, né, com o nosso pastor presidente, e sentado à mesa, ele ficou na nossa casa, não é? O pastor pediu que ele ficasse lá, né, os dias que ali estavam, e eu pude conversar com eles, e pastor, o senhor lembra daquele culto? Né? Ele não estava nem lembrado, né? Porque são tantos jovens na igreja, tantas coisas naquele dia, né? Eu sou aquele moço dos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Né? Então, nosso Deus é fiel. Amém, pastor Samento? Deus é fiel. Se você, jovem, não é, sente que tem uma chamada de Deus na sua vida, não é? Seja paciente, seja humilde, não é? E seja servidor. Sirva a Deus. Sirva Ele com alegria. Amém? E Deus, que é poderoso para cumprir, Ele vai criar os meios, né? Ele vai criar as formas, vai abrir as portas e Ele vai cumprir aquilo que Ele tem colocado em teu coração. Né? Reiterando o que ele falou, houve um culto de doutrina, eu também era solteira. Nosso pai, o pastor Ailton, falou assim, se você tem um desejo sincero, genuíno no seu coração de servir ao Senhor, saiba que Ele vai lhe usar. Ele falou assim, e eu recebi aquela palavra, recebi de bom grado e guardei aquela palavra. E continuei esperando. Isso que o senhor falou, pastor, é algo muito real. A ansiedade toma conta mesmo. E a gente sempre está conversando com jovens e ouve, né? Mas quando é que vai ser? Eu achei que seria. E está demorando tanto. Às vezes tem 23 anos, 24 e está muito ansioso. A Mona falou algo bem interessante ontem na pregação. Foi ontem? Acho que foi ontem. Ele falou assim, nós estávamos... Eu estava em Lodebur. Porque tem Lodebar, né? Aí tem Lodebé, Lodebi, Lodebor e Lodebu. Ele falou último assim. do último. São 4 cidades depois de Lodebar, né? Então, não importa onde o jovem está no momento. Se o Senhor planejou, projetou algo para a vida desse jovem, o Senhor vai encontrá-lo onde ele estiver. Amém. Não é? Não importa quão distante esteja, o Senhor vai encontrar e vai concretizar tudo aquilo que projetou, tudo aquilo que pensou. É necessário apenas continuar fazendo aquilo que encontramos em Salmo 100, versículo 2, que o missionário Manuel citou, servir ao Senhor com alegria, enquanto Ele não traz, né, não concretiza os planos e o projeto. Amém. Glória a Deus. Que possamos ser servos, né, pastor? Uma coisa que eu percebo sempre que vem um casal de missionários aqui no programa, a gente percebe que todos eles, quando falam sobre o seu chamado, sempre estiveram ativos na casa de Deus. Desde muito cedo, sempre estiveram ali na campanha, no ciclo de oração infantil, na união de adolescentes, no grupo jovem, né, ajudando de alguma forma. Isso fica uma lição para nós, né? Em João capítulo 15, do 1 ao 27, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Nessa metáfora, ele nos mostra que, como ramos, estamos profundamente ligados a Ele. E ramos só frutificam se estiverem ligados à videira, que é a fonte verdadeira de vida. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós fomos enxertados pelo Espírito Santo em Cristo. Paulo, usando outra metáfora, diz isso em Romanos 11, 17. E tu, sendo jambuzeiro, fosse enxertado e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. É isso aí. Fomos chamados para frutificar. E esse chamado é para todos. Amém. Mas só podemos dar frutos se estivermos ligados à videira. Um ramo separado da árvore, ele seca e morre. Assim como um ramo é totalmente dependente da árvore para existir e produzir frutos,
nós também somos. Amém. Nós precisamos cultivar diariamente uma vida de comunhão com Cristo, né? Perseverar na fé. Se está demorando, né? Tenha paciência, fica ali, fica orando, continue à disposição, se santificando, firme na fé, no amor, na santificação, para que nós possamos seguir frutificando em Cristo. É isso aí. Precisamos estar na videira, depender da videira. Amém. E permanecer até o fim nele, a fim de que, pelo Espírito Santo, possamos produzir frutos que revelam que, de fato, estamos nele e ele em nós. Somos ramos, somos dependentes e fomos chamados para dar frutos. Amém? Amém. Pastor, infelizmente o tempo é pequeno, né? É curto para tanta coisa que vocês têm para compartilhar com a gente. Mas quem sabe, né? Uma parte 2, parte 3, mais na frente vem aí, né? Os jovens estão ansiosos para querer ouvir muito mais. Queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nos concede através do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, que tem um cuidado muito grande com a juventude da igreja. E nós vemos isso, né, em todas as áreas, todos os departamentos da igreja. E hoje, ter vocês aqui com a gente é um privilégio e isso mostra também o cuidado do nosso pastor. Então, queremos agradecer a Deus e fique também aí à vontade para deixar suas considerações finais, juntamente com a irmã Ana. Nós que agradecemos, pastor Samek, irmã Zenate, não é? Aos jovens que estão aqui, uma equipe abençoada, não é? Queríamos ver vocês ali cantando na igreja na África. Eita! Né? Já ficou o convite, né? Já seria de Deus, seria a bênção, não é? Agradecer ao nosso pastor presidente, a nossa irmã Judite, não é? A você que também, não é? Esteve aí pacientemente assistindo, dando audiência à Rede Brasil de Comunicação, que Deus em Cristo abençoe a sua vida também. Enfim, queremos também pedir, não é? Eu me despeço pedindo que continue orando por nós. Aleluia. Não é? Nós contamos sempre com as vossas orações. Somos frutos da oração desta igreja. Amém? Amém. Amém. Nossa gratidão ao nosso Deus, né, por estar aqui, nosso pai, né, o nosso pastor Ailton, nossa mãe, irmã Judite, e a todos vocês, né, a irmã Zenate, ao pastor Samek, a todos os jovens não tão talentosos, né, esperando o momento, eu creio. Estão aprovados no inglês? Deu Estão, não só no inglês, mas no Zulu também. Aleluia! Parabéns. E a todos aqueles que estão nesse momento, né, nos acompanhando, compartilhando conosco as grandezas do nosso Deus, nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pastor, nós sempre encerramos com uma oração. E vamos estar pedindo para o senhor estar fazendo essa oração, mas queremos agradecer aqui, né? No começo eu não citei o nome dos jovens, porque eu já estou acostumado com eles ali no Tempo Central. Mas tivemos aqui o nosso irmão Natan, Priscila, Davi, Pedro, Micaela, Guilherme, Isna, Alex e o Pedro 2. É outro Pedro. Amém? É um toque e um canta. Exatamente, que o Senhor continue abençoando vocês, que a gente possa estar junto, né, outras vezes aqui no Espaço Jovem. Pastor, fique à vontade para orar por nós, por aqueles que estão em casa, por aqueles que sentem o chamado missionário e estão participando neste momento também. Amém, pastor. Vamos orar, não é? Em nome de Jesus. Pai querido, queremos neste momento, Senhor, vir até Ti em oração como um só povo, como o Teu povo, Teus filhos. Queremos primeiramente, Senhor, Te agradecer por este momento que nos foi dado, por este programa, Senhor, apresentado, pela Tua presença em nosso meio, Senhor. Sentimos que fluiu para a glória do Teu nome. Quero Te louvar, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pela sua família, Senhor, por aqueles que levantastes para estar o auxiliando. Ó Deus, quero Te louvar por esta emissora, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, que é uma porta aberta de bênção, Senhor, para esse estado e também dizer para o mundo. Ó Deus, quero Te louvar pela vida dos Teus filhos, Senhor, o pastor Samek, a irmã Zenate. Ó Deus, este casal abençoado que está aqui à frente deste programa, Senhor, a equipe que veio auxiliar hoje aqui, dando suporte musical. Quero apresentar, Senhor, a produção deste programa, os câmeras que estão aqui nos bastidores, meu Pai, que Tu possas continuar ajudando cada um deles. E Te apresentar aqueles que estão, Senhor, nos assistindo nesta hora. Só Tu sabes, ó Deus, o alcance deste programa, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, aquilo que eles estão enfrentando e passando. Tu és o Deus de perto e de longe. Aqueles que sentem um desejo no coração de Te servir, uma chamada ardente, ajuda-os.
Continua, Senhor, capacitando-os. Entrega, Senhor, paciência no coração de cada um deles, que eles possam aguardar e esperar pelo tempo determinado por Ti, Senhor. Fica conosco neste dia, nos ajuda, ó Deus, a aguardar também a Tua vinda. Aleluia, Te servindo com alegria em nossos corações. Pai bendito, queremos Te louvar por tudo. Queremos Te bendizer, Senhor, Te agradecer. E oramos a Ti na autoridade que existe, no nome que é sobre todos os nomes. O nome bendito do Teu Filho Jesus, aquele que vive, aquele que reina hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém! O Espaço Jovem está chegando ao fim e nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho conosco. E nós estaremos juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. E a gente encerra louvando ao Senhor juntamente com os jovens. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, o que